estavam com Jesus. Depois Jesus pediu que ele subisse no barco para ir ao outro lado do mar, enquanto ele iria rezar sós. E durante essa viagem, durante esse passeio em barco, o mar estava agitado. Uma tempestade alcançou eles no meio do caminho. E logo eles ficaram com medo, ficaram desesperados. E no meio de tudo isso, Jesus veio ao encontro deles. Mas Jesus veio caminhando sobre as águas. E eles disseram logo o quê? É um fantasma. Eu não julgo eles não, porque se a gente estivesse em cima do barco, Jesus viesse caminhando na água, a gente ia ficar com medo também, né? A gente sabe que isso é impossível depois acontecer, mas se Jesus pode tudo. Mas ele ficou com medo. Ele duvidou, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus já tinha feito, ele duvidou. E ele falou: eu só acredito se o Senhor me deixar ir ao seu encontro também caminhando sobre as águas. O que é que Jesus falou? Vem, pode vir. Pedro desceu do barco, foi caminhando e sentiu medo mais uma vez e começou a afundar. É que o Evangelho de hoje quer nos dizer que é essa experiência tem também a nos ensinar hoje. Nós não queremos falar de Jesus apenas como um fantasma, não é isso que é o Evangelho, o essencial do Evangelho. Mas existem algumas coisas que são especiais que nós precisamos guardar. Primeiro, a nossa vida de fé. Nós caminhamos ao lado de Jesus. Se estamos aqui, logicamente é porque nós temos fé nele. Mas muitas vezes a nossa experiência de fé é tão pequena, né? Nós vamos ver daqui a alguns dias a experiência que Jesus vai falar da fé como um grãozinho de mostarda. Nós estamos todos os dias aqui, rezamos a Deus, confiamos nele, mas nas nossas experiências de vida, nossa fé é bem pequena. Porque, como eu já disse, ou nós acabamos vacilando e deixando Deus de lado, ou nós, assim como Pedro, acabamos tendo medo também, desconfiando das coisas que Deus faz na nossa vida. Quantas vezes, quando a dificuldade bate na nossa porta, quando nós passamos por um problema familiar, um problema pessoal, quantas vezes nós vamos sentindo medo? Isso é normal, porque o medo é parte da nossa experiência humana. Mas quantas vezes nós vamos perdendo a nossa esperança? Quantas vezes nós vamos ficando presos sempre na tristeza, sempre achando que nada vai dar certo, sempre achando que a gente não vai conseguir pagar a conta que está atrasada, que a gente não vai conseguir ajudar o nosso filho que precisa da nossa ajuda, que a gente não vai conseguir resolver o problema que nós estamos enfrentando no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente vai ficando amedrontado, perdendo a nossa esperança? Mas aí Jesus vem hoje nos dizer: por que desconfiar? Nós precisamos sempre lembrar da promessa que Jesus um dia nos fez. E sempre iria caminhar conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Deus não diz para nós que vai caminhar ao nosso lado hoje, amanhã, e terça-feira ele vai descansar, não. É até o final, ele sempre vai caminhar ao nosso lado. Por isso que mesmo diante dos desafios da nossa vida, nós não podemos perder a nossa esperança que Ele está no meio de nós. Ele caminha ao nosso lado, e se a gente pedir a Ele com fé, Ele vai atender o nosso pedido. É outra experiência que Pedro fez hoje. Pedro pediu algo a Jesus, né? Mesmo desconfiando, ele falou: deixa ele até o seu encontro caminhando sobre as águas. E quando Pedro pediu, mesmo com medo, mas Pedro pediu com fé, ele de fato queria fazer essa experiência. Quando Pedro pediu com fé, Jesus falou o quê? Veio. Jesus escutou, Jesus atendeu o pedido de Pedro. Então nós precisamos também pedir as coisas a Deus com fé. Não pedir apenas da boca para fora. Quantas vezes a gente pede as coisas a Deus, mas assim, meio sem acreditar, né? Meio duvidando. Se acontecer, louvado seja Deus. Mas se Deus não realizar o meu pedido, Deus me deixou na mão. É sempre assim a nossa experiência, né? Não digo apenas a de vocês, não, mas nós que estamos do lado de cá, também vivemos a mesma experiência. Eu gosto sempre daquele ditado popular que o povo diz assim: Deus tem